Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigran para mais um vídeo artigo legal, um vídeo artigo top 8, faltando 8 artigos para a gente completar 2 anos do canal. Vamos que vamos, selecionei a nata do negócio, eu sei que tu vai gostar, que tu tá curioso, tu já deve ter ouvido falar agora desse assunto, já ouviu falar do tal do pump muscular, aquele inchaço que dá. O inchaço aquele de quinta de noite, eu falo para meus alunos, né? Quinta de noite, o cara antes de sair, bota o perfume, bota a baby look preta bem justa, passa na academia, faz 2, 3 séries de rosca bíceps, elevação lateral, dá aquele pumpzinho no musclinho e sai para balada. Mais ou menos é isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse pump aí, certo, gente? Então, vem comigo, deixa eu trazer a minha tela para ti aqui. Aí, ó. Vamos lá. Relação entre o inchaço muscular e a hipertrofia induzida pelo treinamento de força. Tá? Então vamos entender as coisas. Artigo 2019, por um grupo japonês, tá? Galera do Japão aqui. E vamos lá. Primeiramente entender assim, né? Nós temos, até certo ponto, alguns livros trazem como conceito o pump muscular como sendo hipertrofia transitória. Ou seja, um aumento do músculo, mas que é transitório, né? Ele vem e vai, né? Não é uma coisa permanente. E a hipertrofia crônica é aquela que tem um caráter mais permanente, né? Que tu não perde de um dia para o outro, 2 dias depois. Claro que tu pode perder hipertrofia a longo prazo de destreino, mas não é disso que a gente está falando. Então, essa hipertrofia transitória, né? Ela é presente nos treinamentos e a gente vai falar um pouco sobre ela. Bem, primeiro entender, né, que os estímulos mecânicos e metabólicos, né, a tensão que o músculo sofre durante o treinamento, o estresse bioquímico que acontece dentro da célula, né, ele faz com que seja um sinalizador para um aspecto anabólico. Né? Você vai ter um possível ganho de hipertrofia a partir desse estresse. Ainda, né, entender que a partir do treinamento de força, nós temos uma liberação de hormônios de crescimento, espécies reativas de oxigênio, existe todo um contexto celular que é modificado com o treinamento. E esse inchaço muscular, ele é muito comum, né? Ele é natural da resposta muscular, e o que a gente está estudando aqui é ver até que ponto esse inchaço muscular possa ser uma referência, possa ser um marcador de hipertrofia a longo prazo. Então, esse inchaço, ele basicamente ele vem de um aumento da fosfocreatina e dos íons de hidrogênio acumulados dentro do músculo por conta do aumento do lactato e dos hormônios de crescimento, assim como também outra hipótese é que esse aumento do lactato e dos íons de hidrogênio faça com que ocorra uma maior absorção de água dentro da célula muscular. Né? Então, este é uma explicação. Né? De forma geral, nós temos a água permeando dentro do músculo e esse músculo ficando mais inchado. Por isso que esse inchaço não dura muito tempo e ele volta a uma situação de homeostase após o treinamento. Né? Então, até que ponto esse inchaço momentâneo, agudo, pode representar uma hipertrofia a longo prazo? Muito interessante estudo. Vim com ele porque até eu estava muito interessado em saber. Bem, utilizou-se a perna dominante para o treinamento, né? A ideia foi fazer extensão de joelho, onde se mediu a espessura muscular do quadríceps antes e após 6 semanas de treinamento, treinando 3 vezes por semana. A espessura muscular ela foi medida imediatamente após, aqui tem um desenho legal, né? Então, fizeram-se as avaliações de espessura, de um RM, vários tipos de força, já vou falar sobre isso, e durante a primeira sessão, logo após a primeira sessão, se mediu a espessura do quadríceps, né? Logo após 5, 10 e 15 minutos. Então, na primeira sessão apenas, se mediu o inchaço, né? O pump que deu nesse quadríceps, e depois se treinou durante 6 semanas, 3 vezes por semana, e logo após, lá no fim, depois de uma semana de descanso, 3 a 7 dias, se mediu a espessura muscular de novo para avaliar a hipertrofia crônica, né, a longo prazo, certo? Então, foi feito o teste de um RM, foi feita a avaliação isocinética e isométrica, então vários parâmetros de força. A espessura muscular foi medida em 9 lugares, né? Aqui ele não usa o termo vasto lateral, medial e reto femoral, mas ele fala que é no meio da coxa, na parte medial e na lateral, em 3 posições, 30%, 50% e 70% da coxa.
O treino foi feito com 3 séries de 8 repetições com 80%, um segundo concêntrico, um excêntrico e um de pausa, e 1 minuto de intervalo durante 6 semanas, tá? Então esse foi o treinamento, eu acho que é isso, tá? Espero que tenha entendido qual é a lógica. Então foram 22 homens jovens, não aparece aqui que eles eram destreinados, apenas no resumo, então eram pessoas não treinadas, não eram pessoas adaptadas, isso é importante contextualizar. E o resultado principal foi o seguinte, ó. Tu está inscrito no canal, tu sabe que eu sempre paro agora, é hora de tomar uma água, voltar a sair, clicar lá e inscrever. Tô querendo chegar nos meus 500 inscritos, me ajuda aí, divulga o canal aí, pô. Então vamos lá, agora falando sério. O que nós encontramos? Encontramos um efeito de relação de quanto maior o inchaço agudo, maior a resposta hipertrófica lá no fim de 6 semanas. Olha que legal que foi esse negócio. Então vamos lá. Primeiro, aqui. Esse aqui é os dados de inchaço dele naquela sessão inicial. Então, na base aqui nós temos uma resposta de 340 milímetros. Isso aqui é a soma dos 9 pontos. E logo após, ele aumenta para 370 quase. Depois ele vai baixando um pouquinho, mas observe que sempre mesmo após 15 minutos, ainda é maior do que o repouso. Então, existe um inchaço, você maromba de fim de semana, você maromba de festa, 15 minutos está garantido o pump. Então, se é para sair para a balada, sai logo. Ainda, os resultados de força, todos eles significativos, antes e depois, um P significativo, aumentos de 25%, 13%, dependendo do tipo de força avaliada. E a espessura muscular crônica a longo prazo aumentou de 340 para 349, isso são 9 milímetros de espessura, que dá em torno de 3% de incrementos na nível crônico, né? 3% de forma... E aí o resultado principal, que é os dados de correlação. Então veja bem, embaixo aqui eu tenho os dados do aumento agudo, e aqui o crônico, né? O eixo Y aqui é o crônico. Então, verifica-se que existe um comportamento de quanto maior aumenta o percentual agudo, maior é o percentual crônico, né? Observa que tem um sujeito que teve 14 no agudo e 10 no crônico. Tu tem um sujeito que tem 4, 5 no agudo, tem 3, 4 no crônico. Então, existe essa relação. E esse valor de R, né, o maior valor foi aqui nos 10 minutos, com uma correlação de quase 0,60, né? Esta aqui é a melhor correlação. Uma correlação 0,60, ela é moderada, né? Elas foram significativas todas, uma correlação moderada forte, então a gente pode considerar isso aqui como relevante. Ou seja, sim, quem tem um pump maior no começo da primeira sessão, parece ter um resultado hipertrófico crônico maior. Tá? Na discussão dos resultados, o que eu separei para nós aqui? Então, a gente vê aqui que o processo tem a ver com aspectos mecânicos e metabólicos, né? Essa primeira sessão, ela induz uma resposta que ela pode ser preditiva para um futuro, né? E aí, os caras trazem algumas limitações, né? Então, não foi avaliado o fluxo sanguíneo, né? E o fluxo de repouso, pequeno número de amostra, e ainda e é isso aí, né? Os 6 semanas, né? Pequena amostra e 6 semanas de curso. Mas eu quero trazer outras coisas que não trazem aqui, que eu achei muito estranho. Sempre que tem alguma coisa estranha nos artigos, tu tem que abrir o olho. Pode ser ingenuidade de quem escreveu, pode ser que não tenha maldade, mas presta atenção comigo. Os caras pegaram os caras não treinados e não divulgaram muito o perfil dele. Cara, botar perfil de amostra é coisa básica da ciência. Me admira essa revista aqui, tão conceituada, não exigia esse tipo de coisa. No resumo, fala que é nos sujeitos não treinados. Agora, o que mais me chamou a atenção é que, e está muito mal explicado o artigo, eu li ele 2, 3 vezes para ter certeza, que nós estamos falando aqui, e deixa eu voltar para a minha tela aqui, nós estamos falando aqui de treinamento unilateral, dos caras fazer apenas um lado do membro. E aí me chama a atenção que o outro lado não foi usado como controle.
Cara, isso para mim foi feito com a outra perna como controle e os caras acharam resultados que não interessou muito e a coisa sumiu. Olha, me desculpe, japoneses, se estou duvidando da índole de vocês, mas é muito estranho o cara fazer um treinamento unilateral e não usar outra perna como controle, o que é praxe na literatura científica. Tá? Mas de qualquer forma, alguns indícios nós temos por aí, não é uma verdade absoluta, é um artigo original, mais estudos devem vir para dar essa sustentação, mas por hora a gente sabe que o cara que pampa mais no começo pode ser que seja o cara que fique maior também depois. Certo, gente? Valeu? Me acompanha aí, estamos fechando o segundo ano do canal, obrigado pela companhia de todo mundo aí, valeu!